Fala, galerinha linda, como é que vocês estão? Tudo certinho? Poxa, há muito tempo, né, sem a gente se falar, sem a gente fazer vídeo aí pro canal, né, devido aí à pandemia e também outros projetos pessoais, a gente acabou se afastando um pouco aí do canal do YouTube. Mas agora eu decidi fazer alguns vídeos e um deles vai ser justamente aí, né, nessa nova roupagem aí nossa, sobre a transposição aí da Rosa do Deserto, né? Como é que eu faço aí a transição da Rosa do Deserto, da sacolinha para um outro recipiente, né? Essas belezuras que vocês estão vendo aí, ó, chegaram hoje lá em nosso horto. Toda plantinha assim, quando ela chega, ela passa por um período de adaptação, né? Nós deixamos ela em média 30 a 40 dias em quarentena mesmo, tá? Para que a gente possa recuperar. E logo em seguida, quando ela já começa a florescer, né, ou frutificar, se for o caso, né, voltar a ficar ali resistente, até por conta da adaptação do nosso clima, né? Muitas delas vêm de fora, nós somos aqui da Bahia, então muitas vêm de fora. Então, depois que passa esse período de adaptação, a gente volta, põe ela novamente no horto para que ela possa, né, ir para casa do cliente, tá? Então, muito difícil você vai chegar lá e vai ver planta que chegou agora, já está saindo agora. Não, não, a gente tenta recuperar para depois, recuperar, cuidar, fazer ela se adaptar para depois sim fazer a vendagem. Mas enfim, a ideia aqui na verdade hoje é mostrar para vocês como é que a gente faz, né, essa transição da Rosa do Deserto, ok? Vai ser um vídeo, vou tentar ser o mais curto possível, mais sucinto, para que vocês possam entender de uma maneira muito legal como é que é feito. Primeiro passo, gente, o primeiro passo vai ser retirar, ó, toda essa sacola e todo o material, todo o substrato que foi colocado aqui dentro. Vocês vão ver que é um substrato de areia com terra, horrível. Gente, a areia, ela é formada por quartzo, tá? Pobre, pobre, pobre em nutrientes. Não tem nutriente nenhum para essas rosas do deserto. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Mas não é rosa do deserto? Se é rosa do deserto, gosta de areia. Não, não é bem assim. Não é porque é um cacto, por exemplo, que vai ter que ficar no sol o dia todo dia. Né? Os cuidadores de cacto aí sabem que as coisas não são bem assim, tá? Então, esse negócio de colocar areia, de colocar qualquer terra, de colocar carvão, né? Isso aí, na verdade, gente, é para economizar, é uma chamada economia de palito. Isso não tem nutriente, não tem nenhum nutriente. Ô, Paulo, mas vamos lá, tudo bem, não tem nutriente, mas a ideia do substrato não é apenas fixar a rosa do deserto? Ok, correto, 10 para você que pensa assim. É isso mesmo, é isso mesmo. A ideia do substrato é apenas manter a rosa do deserto fixada, parada no local. Só que qual é o detalhe? Vocês vão ver quando eu começar a fazer a limpeza da rosa do deserto que a rosa do deserto, ela tem várias raízes bem finas, que são, nós podemos dizer, que são os vasos, né? São as artérias dessa rosa do deserto. O que é que acontece? Essas raízes, quando elas começam a se desenvolver, elas têm que vencer esse substrato. Ela tem que ocupar o espaço dela ali dentro. E quando ela começa a ocupar o espaço dela, ela vai empurrando um para um lado, outro para o outro, para ela poder ir se desenvolvendo, ela ir tomando conta do espaço. Volto a frisar, a areia é basicamente formada por quartzo, um material sólido, muito resistente. O que é que significa dizer? Haverá um confronto dessas raízes com essa areia. Qual é o risco? O risco é que essas raízes acabem tendo uma ferida, uma lesão, e através dessa ferida, através dessa lesão, fungos e bactérias se instalem. Então você vai ver lá a sua rosa do deserto, que estava saudável, linda, florindo, de repente começar a morrer. E morrer de baixo para cima. E você não vai entender por quê. Você vai achar que é falta de nutriente, você vai achar muitas vezes que é, sei lá, uma minhoca que tem ali dentro, algum bicho, alguma coisa, olho. Não é nada disso. Muitas vezes é o substrato ao qual ela está colocada. Então, a areia não é o substrato ideal para a rosa do deserto. Ok? Então, a gente já parte desse ponto. Paulo, qual é o substrato que você gosta de utilizar? Eu, particularmente, gosto muito da casca de pinos triturada. Esse substrato é um substrato leve, é um substrato muito drenante, muito drenável. Então, assim, por exemplo, minhas rosas do deserto ficam todas na chuva. Pode dar chuva que for, o tempo que for. Elas não sentem nada com relação a isso.
Por que que elas não sentem nada com relação a isso? Porque elas já estão acostumadas e o substrato que ela tá não vai acumular água, tá? Então o substrato que eu gosto é um substrato drenante, ok? Mas vamos lá para o ensinar. Ensinar o vídeo para vocês aí, tá? Eu vou pausar aqui e retorno já com essa rosa do deserto, já somente no substrato que ela se encontra. Então, pessoal, olha lá o que eu tinha dito para vocês. Olha o substrato que essa rosa do deserto ela veio, tá? Isso aqui é areia misturada com terra, tá? Provavelmente uma terra preta, certo? Então, não é o ideal. Ok, ela se desenvolve, você vê aí que ela tá com com bastantes raízes, tá? Mas não é o ideal, não é o ideal. Ela vai desenvolver muita raiz, mas em cima ela não vai desenvolver tanto, tá? Você observa que as folhas, a coloração da folha, ó, é um verde opaco, ok? Um verde opaco. Então não é aquele verde folha, aquele verde bonito, tá? Então o meu primeiro papel aqui, ó, vai ser esse aqui, ó. Retirar todo esse substrato, todo ele, com o maior cuidado, tá? Com a maior calma possível, eu vou, ó, retirar todo esse substrato, certinho? Com cuidado para não quebrar essas raízes. Lembrem, essas raízes ainda não é o momento de quebrar nem de cortar. Então, com todo o cuidado possível, eu vou apenas, ó, limpar esse substrato, que ela tá grudada aqui, que ela tá agarrada. Certo? Então, o primeiro passo é esse. É justamente limpar. Segundo passo é lavar. Então, depois que eu limpar tudo isso aqui, eu vou colocar ela debaixo d'água ali e nós vamos lavar. Prontinho, pessoal. Estamos aqui, ó, no terceiro passo, ó, lavando a nossa rosa do deserto, ó. Então, eu agora estou lavando essa rosa do deserto. E é isso que eu vou fazer. Para quê? Para retirar toda aquela areia, toda aquela terra que estava grudada nela, tá? Ó, Paulo, agora é o momento ainda de cortar, ainda não. Eu ainda não vou cortar e vou evitar ferir essas raízes que vocês estão vendo aí, tá? Ah, mas e se quebrar? Ok, acidentes acontecem. O ideal é que eu evite esse acidente, que eu não quebre ainda essas raízes. Por quê? Eu vou fazer aqui uma comparação esdrúxula para que vocês possam entender. Imaginem que você tem que perder um dedo, tá? E aí alguém lhe dá a opção, você prefere que eu arranque seu dedo ou você prefere que eu corte o seu dedo? Acredito eu que cortar será talvez muito menos doloroso do que se arrancar o dedo. É óbvio que os dois vão doer, é óbvio que você vai sentir, é óbvio que nas duas situações você vai sangrar. Mas em termos de eficácia, é muito melhor você cortar do que arrancar. O mesmo nós estamos tratando aqui para a nossa rosa do deserto, ó. Ao invés de eu arrancar as raízes, eu vou cortar as raízes, tá? Então não se corta ou não se arranca, não se arranca. Então eu não arranco raiz, eu não arranco folha, eu não arranco fruto, ok? Eu corto o fruto, eu corto a folha, eu corto a flor e não arranco, certinho? Então depois de ter sido feita aqui, ó, toda essa limpeza, toda essa lavagem, nós vamos agora para o próximo passo, tá? Podem lavar bastante, retirar tudo, certo? Depois de lavar, enxuga, pega um pano limpo, enxuga toda a sua rosa do deserto. Você pode até deixar ela secar ao natural, tá? Na sombra, no caso eu gosto muito de trabalhar aqui à noite, mas na sombra, durante 30 a 40 minutos não há nenhum problema. Então deixa ela secar ou seca ela forçadamente, com cuidado com o pano, e em seguida cortar algumas dessas raízes, ok? Prontinho! E agora qual é o nosso próximo passo? Cortar. Cortar essas raízes. Vou cortar todas? Não. Corta tudo não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher aqui 3 dedos, 5, 7 centímetros, se você achar. Acho que 4 a 5 centímetros já é o ideal, ok? Dependendo do como tiver o caldex dessa planta e o quanto você vai enterrar ela ou não. E aí, daqui pra cima, certo? 3 dedinhos, ó, tá? Da onde ela estava enterrada. Daqui pra cima, todas essas raízes aqui, eu vou cortar com uma tesoura que esteja esterilizada, álcool 70 na tesoura, tá? Toda vez que for fazer isso, álcool 70 na tesoura. Então eu vou cortar todas essas raízes que estão aqui, ó. De uma maneira muito simples, ó, gente. Chega aqui, ó.
e simplesmente cortar. Ok, cortei, vou ó, fazendo a limpeza, ó, até o ponto onde eu quero, certo? Tratar essa planta. Então, cortei aqui desse lado, tudo direitinho, tá? Vou virando ela, vou observando aonde tem e vou fazendo o corte dessas raízes, tá? Lembrem que essas raízes aqui, é através delas que o nutriente chega até a planta. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não vou cortar tudo. Eu não tenho necessidade de cortar essas daqui de baixo, ó. Essa planta, ela precisa se recuperar. Ela precisa voltar a se alimentar. Então, se eu retiro tudo, ela vai sentir muito. Ela vai precisar criar novos caminhos, novas raízes para buscar alimento, tá? Então, eu não quero isso nesse momento. Então, nesse momento, eu vou retirar uma parte, tá? Ô, Paulo, ficou um pouquinho de terra, de substrato, não tem problema. Eu posso tirar até com a raiz, com a própria tesoura, ó, certo? Lavei direitinho, mas ainda ficou aqui um pouquinho, não tem problema, tá? Então, feito isso, nós vamos cortando essas raízes, certo? No ponto onde você quer, até o ponto onde você quer, tá? Deixando sempre uma parte mais baixa para que possa essa planta se recuperar o mais rápido possível, para que ela possa voltar a se alimentar o mais rápido possível, ok? Depois de feita essa limpeza, agora eu vou pôr canela na minha planta, tá? Canela em toda ela, toda, certo? Por que toda? Porque até aqui embaixo alguma raiz pode ter se quebrado e eu não percebi, e eu não vi. E quando ela se quebra, ela é justamente aquela porta de entrada para vírus, bactérias, fungos. Então, a canela agora eu vou passar em toda a minha planta novamente. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos para a etapa final. Qual é a etapa final? É justamente agora fixar minha planta dentro do vasinho, tá? Então, já fiz a limpeza, já passei canela em toda a minha plantinha. Ó, ela já tá aqui, eu já fixei um pouquinho só para fazer a gravação do vídeo. Vou escolher o quanto eu quero deixar ela para fora, esse caldex para fora, tá? E vou completar todo esse caldex aí, certo? Todo esse vasinho com o substrato que eu falei a vocês. Eu opto por substrato de casca de pinos, tá? Mas existem vários tipos no mercado. Eu gosto muito do casca de pinos porque ele é, né, muito leve, muito solto, muito drenável, enfim, independente de marca. A ideia aqui não é fazer propaganda de marca, mas sim de qualidade do produto, ok? Né? Então, assim, lembrem que a finalidade do substrato não é passar nutriente para plantar. A finalidade do substrato nada mais é do que fixar a planta, tá? Então você fixou sua plantinha aí, ó, em uma região que você achou legal, né, na altura legal, pronto, tá ótimo, tá? Se precisar completar mais um pouquinho, você complementa, você coloca. Em seguida, você vai deixar essa planta 4 a 5 dias na sombra sem molhar. 4 a 5 dias na sombra sem molhar. Depois você vai adaptando ela ao sol aos poucos. Então você um dia coloca ela 2 horas para tomar sol, aquele solzinho fraco da manhã, tá? No outro dia já deixa 2 horas e meia, 3, depois 4 horas, depois 5, até que você possa deixar essa planta diretamente no sol, mas nunca colocar no sol de vez, tá? Então depois de feito todo esse processo, coloca ela em um local com claridade, porém na sombra, tá? Durante 4 a 5 dias, para só então depois devolver ela. Até mesmo se ela já estava em um ambiente com sol, então espera de 4 a 5 dias para devolver. Depois desse processo, não devolve de imediato não. Lembrem, sua plantinha acabou de passar por uma cirurgia, tá? Por uma cirurgia. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, comentem, divulguem aí pra gente, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos lá o Instagram, Artesanato Ecia Oficial 1, tá? Segue a gente lá nas redes sociais e logo logo nós teremos mais vídeos aí. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus.